Queridos, nós vamos continuar essa noite refletindo a respeito dos nomes de Deus. E eu propus para vocês hoje o tema de Cristo, a nossa Páscoa. E talvez você esteja pensando e perguntando, mas por que Cristo, se nós estamos numa série em que nós estamos falando a respeito dos nomes de Deus? É porque Cristo é o Emanuel. Jesus é o Deus conosco. E quando a gente para pensar em Jesus sendo o Deus conosco, você começa a entender que quando Deus vem e se revela o eu sou, Ele fala através de Moisés, assim você vai dizer aos filhos de Israel, o eu sou, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, me enviou a vós. Eu posso estabelecer paralelos quando eu olho e percebo Jesus, João apresentando Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então eu pergunto para você, quando você está guerreando as suas guerras, e você se lembra do nome de Deus, da revelação de Deus no Senhor dos exércitos de anjos, eu pergunto a você, se não é através de Jesus que você vence as suas guerras. Porque Ele prometeu, Ele garantiu, eu vou estar com vocês todos os dias. Fala comigo assim, todos os dias. Não é alguns dias, não são alguns momentos, mas Ele está conosco em todos os momentos. Então, quando você vai estabelecendo essa compreensão de Jeová Yahvé Rafá, o Senhor que nos cura, quando o povo estava enfrentando aquelas águas amargas, e Deus vem e se revela como a nossa cura, nós olhamos para Jesus e paramos para pensar, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então quando você olha para Jesus, você começa a perceber quem Ele é. Verdadeiramente Ele é o Emanuel, verdadeiramente Ele é o Deus conosco, verdadeiramente Ele é o Verbo, a palavra de Deus feita homem. Então nós podemos parar e pensar que nele, realmente convergem todas as coisas. Ele é a plenitude, mas todas as coisas convergem nele. E aí quando a gente entende isso, a gente compreende a totalidade e a revelação de quem Ele é. E quando a gente toma consciência disso, a gente tem que parar, pensar, refletir. É como se a gente... Estátua. Quando as crianças brincavam de estátua, não sei se as crianças brincam de estátuas hoje mais. A gente tem que parar e pensar. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo desse relacionamento? Será que o meu relacionamento com Ele é apenas circunstancial? Será que o meu relacionamento com Ele é apenas momentâneo? Será que o meu relacionamento com Ele é apenas em uma estação? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 5. Do versículo 1 até o versículo 8, olha aí para esse texto, vai dando uma lida nele, vai observando com bastante atenção. Está com a sua Bíblia aberta aí, está com o seu celular, está com o texto diante dos seus olhos.
Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. Imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Olha o que Paulo escreve para essa igreja de Corinto. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Pai, nós queremos te agradecer, porque nessa noite nós estamos aqui diante do Senhor, reconhecidos da tua ressurreição, reconhecidos da vida que reside na tua presença, da vida que emana do teu sangue. Lava-nos no teu sangue, purifica-nos pela tua palavra, transforma as nossas vidas e nos leva para um outro nível de relacionamento e de intimidade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para a carta que Paulo escreve aos crentes de Corinto, eu queria que eu e você fizéssemos um exercício na nossa vida, na nossa caminhada. Às vezes, a gente não consegue entender nós somos a geração do iPhone, do telefone celular, do smartphone. Nós somos a geração do e-mail. Nós somos o povo em que tudo acontece de forma no estalar de dedos. E a gente esquece de fato que nós somos pó da terra. Nós somos carne. E aí a gente olha para a palavra de Deus e a gente não consegue perceber qual é a semelhança. Por que essa palavra nos toca tanto? Por que nós estamos na era em que as viagens são feitas em aviões intercontinentais, que são capazes de voar 10, 12, 15 horas? E a gente começa a perceber que, mesmo com todo esse desenvolvimento, a gente olha para a cidade de Corinto, e a gente começa a perceber que essa igreja a quem Paulo escreve, uma igreja que está posta em um porto, é uma cidade portuária, é uma cidade cheia de templos pagãos, uma cidade onde a idolatria permeia, é uma cidade onde haviam prostitutas cultuais, é uma cidade que permeia toda a carnalidade presente
nesse espírito da pós-modernidade. É uma cidade onde Paulo, quando começa a escrever no capítulo 5, ele diz: olha, tem alguma coisa acontecendo no meio de vocês que não é comum de acontecer entre os gentios. Embora o ambiente que permeia, que circunscreve, que está em volta à cidade de Corinto, é um ambiente extremamente decadente. Então você se pega hoje celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Diga comigo assim: Ele vive. Ele vive de verdade. E quando a gente compreende essa vida, a gente começa a perceber que faz sentido, porque nós parecemos uma cidade muito próxima desses princípios. Essas coisas permeiam, essas coisas fazem parte, elas estão tão próximas de nós. Então você começa a perceber o desafio que eu e você temos de celebrar esse Emanuel, esse Deus conosco. Mas como é que nós podemos celebrá-lo sendo essa igreja? Aí você começa a entender que Jesus realmente ele vive. Realmente ele é o Senhor. E aí você começa a perceber que Paulo está fazendo um convite para mim e para você, para que nós possamos celebrar a sua festa. E é interessante. Para você pensar. Jesus falou 2 vezes a respeito da igreja. E é muito interessante porque o tempo todo Jesus falou de um reino. O tempo todo que Jesus esteve entre nós, ele apontou para o reino. Ele apontou para algo que ele estaria estabelecendo no momento de sua ressurreição. Jesus estava na cruz e ele gritou bem alto, tetelestai, ele disse: está consumado. E aí ele entrega o seu espírito e ele morre. Mas a morte não pode retê-lo. E quando ele no domingo da ressurreição, as pessoas vão procurá-los no túmulo, e ele não está mais no túmulo. E aí você começa a perceber que verdadeiramente ele ressuscitou. E o anjo diz: olha, ele vai adiante de vocês. E aí quando você olha para Paulo, que foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco, ele começa a falar não mais do reino, mas ele começa a falar de uma igreja. Ele começa a falar da operação de Deus através da igreja. Mas Paulo sempre aponta, queridos, para uma igreja orgânica. Ele fala de relacionamento, ele fala de uma vida baseada no relacionamento nosso com Deus. E aí parece que a gente vive uma coisa muito confusa. Eu queria que você me respondesse: vai para trás, Alan, que eu vou andar. Vai para trás. Pode ir lá para perto do Key. Vem comigo, Roger. Você vai fazendo no perfil aqui. Eu não sei quem é que está lá em cima não, mas vai ser bom. Cristiano. Amon. Val fez boa viagem, né, Val? Fica de pé aqui, Cristiano. Fica de pé aí, Key. Vira aqui para cá, Key. Você está olhando para o corpício aqui do Cristiano, olha para o corpo do Key, olha o tamanho do Key. Essa igreja orgânica, essa igreja que eu e você gostamos de viver do relacionamento, é como se fosse a carne aqui, ó. Os ossos, Cristiano, são aquilo que dá estrutura para a carne. Você não pode viver o relacionamento
Você não pode viver uma vida de relacionamento sem que você tenha aquilo que sustenta. Olha para o que ali, ó. Está vendo o tamanho desses dois caras? Você imagina um dando uma raquetada assim de cá e o outro dando uma de cá assim? Acabou você, né? A força que esses caras têm no braço. Meu Deus do céu. Senta. Eu brinco com esses caras, mas eu não posso transigir com eles, sabe? Eu não posso passar do limite. Porque o texto que a gente está falando é que a gente tem que se livrar do fermento do velho homem. Mas se esses caras, por um segundo, deixar o velho homem florescer, qualquer um de nós aqui, estraga. Uma vez, a igreja que eu cresci, ela tinha um ponto de pregação no presídio da Frei Caneca. E eu fui lá, obrigado pelo meu pastor, porque... Obrigado pelo meu pastor. Pastor, quando manda o seminarista aí, o seminarista não tem muito o que escolher. Ele disse, vai lá, eu fui. E eu fui lá pregar e encontrei um rapaz. E ele começou a falar o testemunho dele. E a gente estava no setor de prisão especial. E ele convertido. E eu, seminarista. Dentro da Frei Caneca, ele falando do testemunho dele, eu falei assim, Jesus, o que eu estou fazendo aqui ouvindo esse cara? Ele convertido, eu estava com medo dele. Ele convertido, eu estava com medo dele. Depois eu fui pregar, fazer uma outra visita que o meu pastor mandou eu fazer. E eu fui num outro presídio. E eu estava lá conversando com a pessoa que eu fui visitar, de repente eu vejo o cara passar assim, ó, o mesmo cara que eu vi no outro presídio. A gente não entende. É que Jesus veio estabelecer a estrutura, a base para o relacionamento. E a base, Márcia, para o relacionamento, a base, Ramon, para o relacionamento, a base, Luiz, para o relacionamento é o reino. Que fala de Jesus veio implantar um império. Olha só, ele veio implantar um império dentro de um outro reino. Ele veio no mundo. Se você pegar o texto que tem aí no seu informativo, tem algo que fala a respeito disso, quando falo da igreja como corpo de Cristo. C.S. Lewis é quem fala que é como se um rei descesse num outro reino, e ele vem então para esse novo reino, para implantar o seu reino. Só que ele vem resgatar o reino de volta, ele vem resgatar aquilo que é estrutural, ele vem tomar de volta aquilo que é seu. Então essa igreja institucional, essa igreja que a gente quer romper com ela é fundamental para a gente subsistir nesse mundo, porque você não se sustenta sem essa sustentação que o reino nos oferece. Queridos, aí é que está o nosso grande desafio. Porque pense na igreja de Jesus. Pense na igreja de Jesus. É como se... Está em moda aí a gente falar de embaixada, né? Imagina. Pensa numa embaixada. A embaixada não é um território, mas ela é uma representação de um outro território dentro desse. E aí você começa a entender, olha só, nós estamos aqui numa embaixada. A igreja local, ela é uma embaixada do reino de Deus. Ela vem aportar e trazer a realidade do céu. Ou seja, nós aqui, nós somos cidadãos. Fala assim, eu sou cidadão do reino dos céus. Então você é um cidadão do reino dos céus, que está inserido nesse reino. E esse lugar que nós estamos, quando nós estamos congregados aqui, é como se o céu descesse sobre esse lugar. É por isso que a intercessão profética, a intercessão de uma igreja, ela faz com que os céus se abram. Então, quando nós estamos reunidos aqui e há intercessão, nós regamos esse momento com adoração, nós regamos esse momento com intercessão. Então, os céus têm que se abrir. Você consegue entender isso? Quem entende isso, dá glória a Deus.
Como é que os céus se abrem? Por que os céus precisam se abrir? Porque nós não lutamos contra homens. Faz assim: eu não luto contra homem. Você precisa entender, queridos, que muitas vezes você precisa compreender que a sua carne não é o seu problema. Você está tentando vencer a sua carne, você está tentando prevalecer na sua carne, mas você não consegue entender que nós estamos lutando contra os cosmocratas, contra os governadores desse tempo de trevas. E aí você entende Paulo quando ele escreve aos crentes de Éfeso no capítulo 6, ele diz que nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra os governadores, contra os cosmocratas, contra os governadores deste mundo de trevas. Então, por que nós precisamos de intercessão? Por que nós precisamos de adoração? Por que nós precisamos de orar? Por que nós precisamos jejuar? Por que nós precisamos clamar para que os céus invadam a terra? É para que esse céu se rompa. Esse segundo céu, que é o trono de Satanás, ele precisa ser rompido. E ele não é rompido de cima para baixo, ele é rompido de baixo para cima. Ele é rompido pelo clamor, pela adoração, pela intercessão, pela disposição do povo de Deus em buscar a presença de Deus, porque quando há intercessão, quando há adoração, quando o povo de Deus começa a se mover na terra, o que acontece? Os céus respondem à terra. Domingo que vem nós vamos ter uma aula, é a última aula, na nossa escola de intercessão. Nós vamos falar um pouquinho de quando a terra governa os céus. Aí você começa a entender que quando o anjo vem em resposta à oração de Daniel, lembra? Ele diz, quando você se pôs a orar, imediatamente eu vim em resposta à sua oração, mas o príncipe da terra, da Pérsia, me resistiu. Talvez a sua visão de mundo espiritual seja uma visão em que está tudo funcionando automático. Eu vinha pela estrada e quando eu cheguei ali e vi aquela placa assim, bem-vindo ao estado do Rio de Janeiro, eu falei, opa, estou de volta. E quando você entra, você tem os dominadores deste mundo tenebroso no Rio de Janeiro. Há uma outra ambiência espiritual, há um outro nível de confronto, há um outro nível de batalha. E eu venho andando pela estrada e você vai começando a perceber, e você começa a sentir a batalha que se trava. Queridos, você só vence essa realidade de baixo para cima. Fala assim, Deus está procurando um homem. Fala assim, Deus está procurando um homem. Fala assim, Ele achou. Sou eu. Fala assim, Deus está procurando por você. Olha para alguém, olha para alguém aí, fala assim, olha para sua filha, olha aí para alguém e fala assim, Deus está procurando por você, cabra. Michel, Deus está procurando por você, Michel. Abre seu olho, hein? Ele vai te achar, Ele vai te pegar. Você também, viu? Fotógrafo, Deus está procurando por você. Deus está procurando por algumas pessoas específicas aqui nessa noite. Daniel, já falou com o pastor Roberto? Não vou mais falar contigo, já falou? Ontem. Tu está atrasado 7 dias, hein? Eu falei com você sábado passado. Quase você perde, hein? Daniel, eu estou de olho em você. Hein? Eu não vou perder o fim da meada hoje não, tá? Fica tranquilo. Você começa a entender que essa embaixada, pensa numa ilha. Pensa numa ilha. Vamos olhar ali, Cataguás ali. Cataguás é uma ilha muito interessante porque Cataguás é perto do Camuri, né? Não, é Butinas. Não estou falando de Cataguás, não. Quero falar de Butinas. Butinas, quando você, dependendo do dia que você vai visitar, você pula no mar, a corrente te arrasta.
A igreja, ela é uma ilha, cercada de águas. O que Paulo diz para os crentes de Corinto, é que essa igreja de Corinto, estava permitindo que as águas infestadas de tudo aquilo que não é bom, pudessem avançar para dentro dela. E Paulo diz para os crentes de Corinto, ele diz, olha, não é bom esse comportamento de vocês, porque vocês estão aí orgulhosos, vocês estão presunçosos, vocês estão todos aí achando que estão abafando, mas entre vocês está acontecendo coisas que não poderiam acontecer, porque nem entre os gentios isso é comum de acontecer. E aí ele então fala para o povo, fala assim, olha, vocês precisam se despir do fermento velho. Vocês precisam lançar fora o velho fermento. É como se Paulo estivesse dizendo para a gente, olha galera, vocês precisam se despir da roupa velha. Vocês precisam retirar aquilo que é velho. Vocês precisam romper com essas estruturas. Porque Jesus, ele quando esteve entre nós falando do reino, ele diz, ninguém que é sábio põe vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o vinho novo, ele está expandindo, ele está fermentando, ele está num processo de transformação. Então, se você pegar o vinho novo e colocar numa estrutura velha, um odre de couro velho, o odre não vai ser capaz de reter, de segurar a expansão do vinho, e o odre vai partir. É por isso que toda a dinâmica de reino, toda a perspectiva de reino, tem que permear a estrutura. É impossível você pensar reino de Deus, se você não pensar na estrutura por meio do qual esse reino se manifesta. O que nós precisamos aprender nessa noite, é que essa estrutura do reino, precisa ser renovada pelo poder do Espírito Santo. Essa estrutura que sustenta, que dá sustentáculo à nossa vida, precisa ser transformada pelo poder do Espírito Santo, para que da mesma forma como a presença do Espírito Santo dentro de nós, vai levar a uma fermentação, no sentido de expansão, vai levar uma expansão, uma transformação da nossa estrutura. Então nós vamos rompendo com as estruturas. É por isso, queridos, que nós somos desafiados a sermos uma igreja dentro desse contexto cosmopolita que era a cidade de Corinto, uma metrópole. E aí a gente, porque acha que a gente está nadando na modernidade, nós somos o suprassumo da modernidade, a gente não consegue entender a complexidade do mundo bíblico. E aí a gente olha para a experiência de Corinto e a gente não consegue perceber que nós estamos imersos na mesma dinâmica. Os mesmos desafios circunscrevem as nossas vidas. E é aí, queridos, que nós precisamos parar para pensar. Que estrutura de reino eu estou desenvolvendo? Porque a sua mentalidade, a minha mentalidade, nós como cidadãos desse reino, precisamos parar e refletir que as nossas mentes, fala assim, a minha mente é o meu limitador. Como eu vejo, fala assim, como eu vejo, não tem jeito, filho. Cada um de vocês está me olhando de uma perspectiva diferente. Cada um de vocês está me olhando por um ângulo único. Não existem aqui visões iguais a respeito desse ponto aqui como ponto focal. Cada um de vocês vai conseguir perceber uma dimensão. Por quê? Porque é como você olha, é como você vê, é como você percebe. Só que você precisa entender que, queridos, a palavra de Deus, ela nos desafia. Por que ela nos desafia? Porque o Eterno nos diz que se os teus olhos forem bons, o que acontece? O que você tem? Fala comigo, se os teus olhos forem bons, o que acontece, irmão? O que você está cheio? Você está cheio de quê? De luz. Mas se os teus olhos forem maus, o que você tem? Trevas. Trevas. Então eu preciso pedir que o Espírito Santo, ele trabalhe no meu olho. Ele faça eu olhar, eu faça eu enxergar.
Hoje de manhã eu pedi ajuda. Eu ia lançar esse informativo na semana que vem. Eu estou trabalhando aí com o pessoal de mídia há duas semanas e meia, 3 semanas. Eles já prepararam lá o escopo de 5 ou 6 informativos para frente. E eu estava dormindo, e eu acordei 3 horas da manhã, e a minha cabeça começou a ferver. Eu falei assim, eu vou fazer esse teste desse informativo é amanhã. E eu levantei 3 horas da manhã, eu comecei a trabalhar, e aí de manhã cedo, eu falei, deixa eles acordarem. Eu falei assim, eu preciso de alguém que me ajude a dobrar. Aí aquela menininha ali, ó, ela falou assim, apóstolo, quando é que o senhor pensou em fazer isso? Aí eu falei, eu já conheço o meu eleitorado. Eu falei, tem uns 25 dias. E o senhor não falou com ninguém? Eu falei, não. Eu não expliquei para ela o processo. Tipo assim, na cabeça dela, pô, ele pensou isso há 20 dias, por que ele não falou com alguém? Por que tem que fazer agora, na véspera? Eu já fui lá na frente. Estrutura, irmão. A nossa estrutura, ela nos enrijece. A nossa estrutura, ela nos paralisa. A nossa estrutura nos limita. Esses dias eu fui fazer uma enquete, comecei a fazer uma pergunta, você me acha acelerado? Aí eu falei com um, o cara falou assim, pastor, acho que sou meio acelerado. Aí eu falei com mais 5 ou 6 pessoas, eu acho que vocês estão com problema. Porque eu não consigo ver o que vocês veem que eu sou acelerado. Eu acho que... a gente não entende, pastor, o senhor quer os negócios assim no seu tempo. Queridos, o tempo está urgindo, há uma urgência. Há uma necessidade de nós nos movermos. Há uma necessidade de nós nos dar passo. E eu perguntei para eles assim, e aí, vocês vão casar ano que vem? Eles falaram assim, se Deus der resposta, eu falei, mas como é que Deus vai dar resposta se vocês não se moverem? Quando você se move, fala assim, quando eu me movo, o reino se move a meu favor. Então, se tem alguma coisa que você precisa fazer, meu irmão, eu aconselho que você comece a fazer ontem. Porque hoje você já está atrasado. Então, ao invés de você chegar em casa e ir lá para assistir alguma coisa na televisão, entra em casa, pega os seus blocos de notas, pega os que você tem que estudar, começa a organizar a sua semana e começa a tomar uma posição em relação à sua vida, porque eu vou dizer para você, se você começar a se mover, a sua vida vai mudar. Quem crê que a vida vai mudar? Mas se você crê e não faz nada, mentira sua. Você é mais um desses mimizentos que vão ficar reclamando daqui a 7 dias, daqui a 20 dias, daqui ao final do ano. Vocês vão falar, o pastor falou que era 20 anos em um, mas na minha vida não aconteceu nada. Eu falei, não vai acontecer mesmo não. E eu quero até sair de perto de você. Eu quero andar com quem quer andar. Eu quero caminhar com quem quer caminhar. Pastor, mas o senhor tem que ir lá buscar as 99. Tá bom, irmão, eu vou buscar. Eu vou levantar a turma do socorro, a turma que vai lá buscar, tirar você, trazer você. A gente vai usar só desfibrilador. A gente vai usar só choque. Só dar um choque com uma carga para você avançar. Irmão, está na hora da gente entender que, olha o que Paulo está dizendo para nós. Cara, celebremos a festa. Mas a gente tem que celebrar a festa da ressurreição com massa nova. Sem o fermento velho, sem as coisas da velha vida. Ei, você está vindo de alguma outra igreja? Deixa tudo que você aprendeu lá na outra igreja, porque você vai descobrir a mágica. Que uma embaixada não é igual a outra embaixada. As embaixadas têm particularidades. Tem realidades que são inerentes a essa, que são diferentes daquela. Mas há um reino, há um mover de Deus. E a gente precisa entender isso que Deus está fazendo. E quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a se mover. Olha, eu vou voltar aqui em cima rapidinho aqui. Porque eu estou muito tempo longe de umas pequenas anotações que eu fiz aqui.
Eu vou rapidinho aqui, ó. É que eu fui falando de dentro. A igreja está inserida numa cultura de decadência. A igreja precisa compreender essa realidade que circunscreve, para que a gente possa reinventar, para que a gente possa ressignificar as nossas crenças, ressignificar as nossas dores, para avançar. Porque o mundo lá fora não reconhece os princípios nem os valores de Deus, mas nós precisamos entender que esse Deus absoluto, a verdade de Deus absoluta, a realidade de Deus absoluta, ela não contempla, ela não está sujeita a essa realidade decadente. Então, quando a gente entende isso, você renova a sua mente. Olha o que Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, da igreja de Roma, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Então, eu preciso cuidar. Eu estava lá sentado na mesa, e eu falei assim com a minha esposa, eu falei: gente, eu vivo numa bolha, mas a minha bolha é muito diferente da bolha desses meninos. Eu queria entender. Eu conheci o Gabe, aí o Gabe falou assim: o meu negócio é ir para o Irã. Eu falei assim: meu filho, você quer ir para o Irã? Ele falou: pastor, o meu negócio é ir para o Irã, eu vou para o Irã. Aí ainda virou para mim assim, para me animar: a sua filha também tem umas ideias assim, bem diferentes. Aí eu falei: ir para o Irã. Quem aqui tem sonho de ir para o Irã? O coração dos garotos ardem para ir para o Irã. O outro quer ir para não sei para onde. Só que ele fala que vai, não, esse ano eu vou não sei para onde, não sei para onde, não sei para onde. Aí eu fico olhando para a cara deles assim, eu falo assim: meu Deus, como é que essa conta fecha? Porque eles falam com uma naturalidade. Eles falam assim com uma tranquilidade. Eu não sei vocês quem aqui está orando ainda pela Coreia? Quem está orando pela Coreia? Agora, deixa eu perguntar, vocês que estão orando pela Coreia, quem de vocês já começou a aprender coreano ou pelo menos inglês? Muito bom. Então, se você já começou a aprender inglês e coreano, você já deu um passo avante. Olha só, quem está orando pela Coreia? Fala aí, levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Mais alto. Levanta a mão. Mais alto, filha, levanta a mão assim, ó, seu braço está dobrado. Levanta, isso. Quem está estudando? Fica com a mão levantada. Aí. Isso aí, filha. De cada 10 acarajé que você vender, bota 2 no buraco. Pode começar a juntar o seu cofrinho, porque você vai ter que investir, filho. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Sim ou não? Cara, você precisa compreender essa realidade. Por quê? Porque tirar o fermento velho não é afastar os pecadores do nosso meio, não é tirar as pessoas do nosso meio, é tirar o pecado. Gente, lembra, quando Jesus estava indo para a cruz, qual foi o argumento que Pedro usou para dissuadi-lo da cruz? Pedro: não, Senhor, isso não vai acontecer contigo não. Como é que Jesus olhou para Pedro e falou o quê? Para trás de mim, Satanás. É isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a perceber a estrutura de pecado, a estrutura satânica que muitas vezes permeia a palavra das pessoas, para que nós possamos repreender a Satanás e trazer a pessoa para perto. Vem aqui, Felipe, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vem cá, olha só. Ao invés de eu afastar o Felipe por causa do erro, eu trago o Felipe para perto e repreendo a Satanás. Você entendeu? Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Você não tem prazer nas coisas de Deus, mas você pensa como os homens. E ele trouxe para Pedro.
Ele trouxe Pedro para perto de si naquele momento? Sim ou não? Não, ele falou a Pedro, você vai ser peneirado. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas aí em Marcos, quando o anjo aparece, olha o que o anjo fala. Olha só, fala com os meus discípulos e a Pedro, que ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Ele mandou chamar os discípulos e mandou chamar Pedro, porque Pedro era importante no mover que Deus tinha sobre a terra. Então nós precisamos aprender nessa dinâmica a não afastar as pessoas. Nós precisamos aprender nessa dinâmica a não nos afastarmos das pessoas, mas precisamos repreender a estrutura de pecado e uma mentalidade carnal que permeia o nosso ambiente. Para que nós consigamos dar os passos que Deus quer que a gente dê. Pode sentar, Felipe. Quando a gente começa a entender essa realidade, você começa a perceber, queridos, que nós precisamos. Se você olhar, gente, olha só, a cidade de Corinto era uma cidade permeada na homoafetividade. Corinto é uma cidade contemporânea nossa. E aí é que você começa a perceber, é que você começa a entender esse amor de Deus que excede a todo entendimento, esse amor que transforma a nossa cosmovisão, que faz a gente olhar não aquilo que nós estamos vendo, mas faz a gente ver como Deus vê. Então o que Deus está dando? Uma oportunidade para nós nessa noite. Deus está dando uma oportunidade para os Daniéis, para os Edsons, para os Cláudios, para os Antônios, para as Marias, para os Joãos que estão aqui nessa noite, e entenderem o chamamento de Deus para as suas vidas, e entender que não dá mais você ficar numa posição em que, o apóstolo não me chamou, o irmão não me chamou, mas eu sou tão, não, eu não, gente, pelo amor de Deus, o tempo está urgindo, há uma urgência. Há uma urgência. Por que há uma urgência? Porque os dias estão se abreviando. O tempo está passando, e cada dia que passa, mais perto, escatologicamente, nós estamos da manifestação de Yeshua. Eu não estou dizendo que Yeshua vem nessa geração, se ele vem na outra. Uma realidade é, ele vem ou eu vou para ele. Então, os dias estão correndo, os dias estão urgindo, nós não temos tempo a perder, nós precisamos dar os passos que são necessários, e para isso, eu preciso que o Senhor nos dê discernimento, porque o fermento é símbolo do pecado. O fermento, queridos, precisa ser tratado, ele precisa ser jogado fora. Por quê? Porque a despeito, nós precisamos ser uma massa sem fermento. Nós precisamos ser uma massa sem pecado. Nós precisamos deixar os rudimentos da velha vida. Nós precisamos abrir mão de prazeres lícitos por amor a Jesus, quanto mais daquilo que é pernicioso, daquilo que gera dano, aquilo que traz e aprisiona as nossas vidas. É hora, queridos, da gente entender que nós não podemos ser afetos ao modismo. Eu não preciso de álcool para afirmar absolutamente nada na minha vida. Então, entregar a Deus o álcool para mim não faz a menor diferença. Mas talvez eu precise entregar um pouco da forma como eu gosto dos filmes. É um prazer lícito. Mas eu posso entregar isso para Jesus. Se esse tempo vai me trazer mais perto dele,
Eu realmente preciso entender que para que eu possa avançar naquilo que Deus está propondo para mim, eu tenho que me despir, eu tenho que abandonar algumas coisas que precisam ficar para trás. E é nesse ponto, e nessa noite eu não quero terminar falando de pecado, não. O que é embaraçoso nas nossas vidas? Então eu tenho que deixar o pecado e tudo aquilo que é embaraço. Porque nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. As testemunhas de Jeová, ou seja, aqueles homens que venceram, aquelas pessoas que em circunstâncias muito piores do que a nossa, não desistiram. Sadraque, Mesaque e Abednego são um exemplo disso. Por isso que cantamos, havia um quarto homem na fornalha. Quando Sadraque e Mesaque entraram na fornalha, quando os 3 amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente, eles não tinham a revelação de que haveria um quarto homem na fornalha. Eles não tinham essa teologia. Eles disseram para o rei, quanto a isso, Nabucodonosor, nós nem precisamos te falar, sabe por quê? Porque nós não vamos nos dobrar. E ele falou, tudo bem, vocês não vão se dobrar, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e lançou-os na fornalha. Mas havia um quarto homem na fornalha que os livrou. Então, sabe qual é o problema? É que nós temos uma revelação completa. Fala assim, Jesus. Fala assim, Jesus é a revelação completa de Deus para mim. Agora olha para o seu irmão, não fala para você não, que isso é muito forte. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, você não tem desculpa. Olha para o outro irmão e fala para ele assim, você não tem desculpa. Olha para o irmão de trás e fala para ele assim, você não tem desculpa. Olha para o irmão da frente, fala para ele, pelo menos 4 vezes nessa noite, alguém disse para você que você não tem desculpa. Mas há uma voz que está dentro de você. Você vai dizer para mim, pastor, eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo. Legal. Você vai permitir que o que você sente defina a sua identidade? Ou você vai permitir que a palavra de Deus defina a identidade que você carrega em você? O problema não está em sentir. Para com essa supervalorização dos sentidos. O problema não é o que você sente. O problema é o que você faz com o que você sente. O problema está em como você se move com os seus sentimentos. É aí que você começa a entender. Eu vou entregar isso para Jesus. Eu vou colocar isso nas mãos de Jesus? Eu vou realmente colocar isso nas mãos de Deus? É aí que você começa a entender o que Deus quer fazer com a gente. Ele quer corrigir os nossos relacionamentos. Primeiro o nosso relacionamento com a gente mesmo. Ele quer trazer cura, Ele quer trazer transformação, queridos, porque muitos de nós estamos doentes na nossa mente. Existem pessoas que estão aqui, que estão enfermas na sua mente. Você dá 5 passos para frente e dá 4 para trás. Você não entende que é o que você está pensando. É o que você está permitindo alimentar na sua mente. São os seus enganos. Que tem roubado a alegria da presença de Deus na sua vida.
que tem traído. E aí você olha para Jesus e você fala assim, não, mas você sai daqui dizendo que vai acertar. Você sai daqui, mas você não deixa que ele mude. Quando você põe o pé dentro de casa, parece que tudo que você ouviu fica para trás. E você entra no mesmo loop de pensamento. Você entra com as mesmas estruturas no pensamento. E você acorda na segunda-feira e vive a mesma vida limitada. Quando Jesus disse para você, Maria, ei, Antônia, João, José, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Mas você precisa pegar a sua mente e permeá-la pela mensagem da água, a água da palavra, para que a sua mente seja limpa, para que os seus pensamentos sejam regenerados, para que você comece a ter pensamentos novos a respeito de você. Olha o que Jeremias, ele falou para a gente, ele diz, sou eu quem sei os planos que tenho para você. Você nem ouve os planos do seu Senhor, você nem ouve os sonhos dele, porque você está imerso numa estrutura humana. Você construiu para você mesmo uma prisão na sua mente, e você está aprisionado. E Deus está falando para você, ei filho, deixa que eu tire de você agora esse fermento velho, deixe que eu permeie os seus sonhos, deixe que a minha palavra irrigue a sua vida e restaure você de dentro para fora. Você está entendendo? Deus quer te dar uma massa nova, Deus quer te dar uma vida nova, e essa vida começa com uma renúncia. Talvez você precisa pegar, olha aqui ó, está na hora de você sair dessa cadeira. Você não pode continuar tendo o seu ego como o Senhor da sua vida. Tudo tem que acontecer exatamente como você planejou. Ei, você não tem controle. Você precisa largar agora o controle remoto. Deixa o Senhor Jesus sentar no trono da sua vida. Saia do lugar, dê lugar para Ele. Deixe que Jesus seja o gestor, o diretor, o sócio acionista da sua vida. Deixe que Ele manifeste os sonhos dEle. Saia do seu lugar, saia desse lugar e deixe que Ele sente no trono. Porque quando você deixar Ele sentar no trono, Ele vai mudar a sua vida. Talvez você já deveria ter se livrado de relacionamentos tóxicos que estão na sua vida, mas você botou na sua cabeça. E aí você não consegue perceber o engano de Satanás. É aí que você começa a perceber todos esses quadros de violência doméstica. Eu falo para os jovens, olha só, se você tem um namorado, presta atenção no que eu vou dizer para você, que é abusivo, que encosta você que pega no seu braço, sai dele. Não pense assim, não, ele vai melhorar. Ele não vai melhorar. Eu vou dizer para você, ele vai piorar. Ele vai piorar. Mas você entrou numa prisão emocional. Porque seu problema é de paternidade. Você está namorando com esse garoto, você está namorando com essa menina, mas você não precisa namorar com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu vou repetir: adolescentes não namoram. Ah, filho, pastor, mas a minha filha namora, problema seu. Você é o pai dela, eu estou falando como pastor, como líder espiritual. Eu não tenho o controle remoto da vida dos seus filhos. Quem decide é você, mas adolescente não namora. Nessa sociedade completamente desconstruída, com pais que não exercem paternidade, você vai permitir que esse Zé Ruela aí de 17 anos assuma a paternidade da sua filha? Pelo amor de Deus, filho. Irmão, pelo amor de Deus. Está na hora de vocês como pais, vocês acordar, irmão. Onde é que vocês estão na fila do pão? Que vocês não estão vendo o que está acontecendo dentro de casa. Ah, pastor, mas a minha filha quer. Sai do trono, filho.
Quando começa a estudar a palavra, quando começa a entender quem é em Deus, como começa a pegar a revelação de Jesus, quem entra na jornada do Espírito não é mais controlado. Não entra nesse jugo. Deus quer fazer hoje uma transformação na sua vida. Ele quer mudar a estrutura da base da sua existência. Ele quer mudar o poder que impulsiona e que move você. Ele quer realmente mexer lá no ponto central. Ele quer mudar a senha do seu programa. E o Espírito Santo, Ele sabe tudo dentro de você que precisa ser mudado. Mas Ele quer o seu consentimento. Você tem que dizer hoje para Jesus: eu quero ser massa nova. Eu quero rejeitar esse sentimento. Quantos homens aqui nessa noite precisam rejeitar sentimentos de lascívia? Quantos homens e quantas mulheres aqui precisam romper com estruturas de pensamento, com falsas expectativas? Eu já disse para algumas pessoas ao longo da minha jornada ministerial: irmã, você está esperando que o seu marido mande flores para você? Você tem expectativas completamente equivocadas a respeito do seu marido. Você não sabe quem seu marido é. Porque se você soubesse quem ele é, você conseguiria perceber o amor dele, no zelo e no cuidado que ele tem por sua família. Mas ele não é um homem que, na lógica da vida dele, ele vai dar flores, a menos que ele ganhe. E aí você fica vivendo uma ilusão, porque você fica vendo todos esses filmes românticos do Netflix. Todos esses filmes românticos do Netflix estão permeados de adultério. Não é romance, é lascívia. É fornicação, é adultério. E nós precisamos romper com essas estruturas. Porque isso vai trazer cura, isso vai trazer restauração. Deus está dizendo para nós nessa noite: ei, tira o fermento velho. Tira. Você vai descobrir que Deus vai pegar você, você vai acordar olhando para a sua esposa, vai acordar olhando para o seu esposo de uma outra maneira. Você vai começar a ter expectativas mais realísticas da vida. Você vai começar a entender que você é um homem adulto, que você é uma mulher adulta. E você vai começar a caminhar os sonhos, mas os sonhos adultos, os sonhos de Deus para você. Não as histórias fictícias de Hollywood. Você vai entrar num lugar de transbordamento. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar uma estrutura nova, que vai contemplar tudo aquilo que Ele tem para trazer a existência através de você. Pastor, mas eu tenho 60 anos. Ele está dizendo para você: sou eu quem sei os planos que eu tenho para você nos próximos 20 anos. Porque eu não vou deixar você pensando que você vai morrer amanhã com 65 anos, não. Eu vou levar você até os 85. Então você precisa olhar para o Senhor. Você precisa olhar para o Senhor. Você precisa correr para Ele. Porque só Ele tem os planos que você precisa. Só Ele tem a resposta que você precisa. Só Ele tem a estrutura que você precisa. Só Ele pode consubstanciar, te dar o fundamento para você dar o salto que você está esperando dar. Hoje, aos seus 70 anos, não importa quantos anos você tem. O que importa é a sua disposição de se submeter ao processo. Quantas pessoas aqui abortaram o processo? E quem aborta o processo vai para o final da fila. Você tem que começar de novo. Você tem que dar o passo de novo. É aí que vocês ficam preocupados. Ah, mas o irmão Godofredo, toda vez que tem pedido de oração, ele vai lá na frente. Eu não sei por que essas pessoas vão lá na frente. É porque cada vez que ela vem aqui, Deus está tratando algo com ela. Ah, mas pastor, mas você fica sentado aí, você não vem nunca. Então significa que Deus não está tratando com você. Sabe por quê? Porque você precisa dar passos. Você não entende o que faz com o seu cérebro quando você se levanta e vem. Você não entende o que muda dentro de você quando você diz assim: eu vou mudar. Eu não vou viver mais do mesmo jeito. Deus não quer mais que a gente viva enganado. O tempo para nós de engano já passou. Já passou. Curve a sua cabeça.